Qual será o melhor ETF de Small Caps brasileiras? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, né? Pessoal, vamos analisar aqui então 5 ETFs disponíveis na B3, muito voltados para as Small Caps e também para Micro Caps. Então, vou pegar aqui empresas de menor capitalização de mercado. Os 5 ETFs são esses aqui. Então, vamos lá, o SMAB 11, Small 11, SMAC 11, SCVB 11 e o TRIG 11, tá certo? Lembrando, esses 4 primeiros aqui, eles são realmente de Small Caps Brasil, tá certo? Esses aqui, ó, os 4 primeiros. E este primeirinho aqui de cima, no caso, né? Perdão, os que eu falei, né? Ele é de Micro Caps, tá? Então, capitalização de mercado menor ainda, né? Vamos ver se isso de fato impacta alguma coisa ou é apenas um nome chique para mais algum índice, mais algum ETF, que talvez não mude tanto assim, beleza? E claro, já comenta para mim se você tem Small Caps na carteira, se você gosta, se não gosta, ou então qual ETF que você prefere aqui dessa lista. Bom, então vamos começar aqui com aqueles 3 que pegam o mesmo índice, né? Qual que é o índice? Índice Small Caps SMLL. Esse aqui que é o índice mais conhecido, mais comum, mais famoso que a gente tem aqui de Small Caps do Brasil, tá certo? O primeiro deles aqui então é o site do BTG. Esse aqui é o SMAB 11, né? Macete para vocês, tá? Sempre que vocês estiverem aí com algum ETF que vocês acham que é do BTG, geralmente eles têm aqui essas 3 letras daquele mercado, né? Parecido com os concorrentes. E o último aqui é B, tá? De BTG, tá bom? Fica a dica aí. Enfim, né? Ele pega aqui o índice de Small Caps do Brasil. E o índice de Small Caps do Brasil, basicamente, ele quer pegar as empresas ali com 15% da capitalização de mercado nacional. No caso, os 15% lá de baixo, tá certo? Aquele 15% menor, tá bom? Então tem empresas de Small Caps, mas também tem um pouquinho de Mid Cap, tá? Pontos importantes, né? Todos esses ETFs que eu vou apresentar no vídeo têm o mesmo imposto de renda, que é 15%. O que vai mudar? O índice de referência e muitas vezes aqui a taxa de administração. Então, no primeiro caso aqui, a gente já tem 0,40 taxa de administração do BTG aqui, né, com o SMAB 11, tá bom? E a gente tem uma explicação um pouquinho mais visual, como é que faz, né, como é que uma empresa entra de fato nesse índice, tá? Então, é um funil realmente. Primeiro, com condição aqui, né, ele tem que estar fora dos 85% em ordem decrescente do índice de negociabilidade. Então, aquele 15% com o menor índice de negociabilidade. Curiosamente, o índice de negociabilidade é totalmente correlacionado com o tamanho de mercado das empresas, mas ok, pode haver um pouco de diferença, beleza? Basicamente, o 15% do menor mercado, do menos negociado, ok? Ter aqui 95% de presença em pregão e não ser penny stock, tá bom? Então ele vai aqui, no caso, afunilando, né? Um pouquinho dessas regras, né? Então vai entrando ali, ou seja, em algum momento as empresas vão sair aqui. E a gente tem aqui então o índice SMLL, ou seja, ações Small Caps do mercado brasileiro, tá bom? Depois a gente vai comparar o tamanho do mercado, tamanho do ETF, perdão, a taxa de administração e o valor da cota. Mas basicamente esse aqui é o ETF do BTG, o grande destaque aqui é 0,40% de taxa de administração, tá bom? Seguindo aqui a linha, a gente já tem aqui o Small 11, sem dúvidas o mais famoso, o mais conhecido e o com maior market cap, tá? O Small 11 ele já tem aqui seus R$ 93,00 o valor da cota, a taxa de administração é 0,50, ou seja, um pouquinho mais caro do que o do BTG, que era 0,40, tá certo? Beleza? Então a gente vai considerar aqui que é tudo igual, é o mesmo índice, a mesma filosofia. Existem pequenas variações? Existem, galera. Existem mínimas variaçõezinhas aqui e ali, mas confia, assiste até o final do vídeo, não vai fazer muita diferença, tá bom? Vamos olhar aqui então para as questões mais importantes, tá? Esse aqui é um ETF com um patrimônio líquido aqui de mercado muito grande, que quase 2 bilhões já, tá? Então bem relevante mesmo. O índice de referência aqui, né? No caso é o índice BMF Bovespa Small Cap, ele é um pouquinho diferente, mas é muito parecido, tá? Muito próximo. E tem aqui 122 ativos no Small 11, tá? Pô, Anthony, quantos ativos tem lá no ETF do BTG? Não está escrito no site. Aqui a gente tem então a taxa de administração 0,50, um pouquinho mais cara, e a gente tem aqui os ativos, né, para você, enfim, olhar, entender aqui a cesta de integralização, tá? Aqui a gente tem as divisões de como está, né, segmentado aqui o ETF. Vocês percebem como é um site bem feito esse aqui, que é fácil de saber tudo que você precisa saber, tá tudo escrito aqui com clareza, com tranquilidade? Eu percebo. Então a gente tem aqui consumo discricionário sendo muito mais relevante, com 22% do ETF, do índice, né? Bens industriais com 17%, bens de primeira necessidade
quase 13%, 14%, materiais com 10%, serviços públicos com 10%, imobiliário com praticamente 9% e assim por diante, tá bom? Aqui já fica uma observação importante sobre capitalização de bolsa aqui, tá? Aqui no caso a gente tem quase 75% com baixa capitalização e 25% com média, tá bom? Mas não tem muito segredo aqui, as empresas realmente, a maioria é bem small cap mesmo, bem clássico aqui de, enfim, empresas com capitalização menor, né? Então Santos Brasil, sendo distribuidora, Allos, Brava Energia, Smart Fit, Cirela e assim por diante, tá bom? Dando continuidade aqui, vamos olhar o SMAC 11, que é a opção que o Itaú oferece em relação a, enfim, small caps brasileiras, né? Então aqui, fatores bem importantes, né? A taxa de produto aqui de administração é 0,50% ao ano, mesma coisa do que a BlackRock, e o patrimônio líquido aqui já é, enfim, né, 1/10 do da BlackRock, porém, ainda assim muito bom, muito relevante, tá? Se você compra apenas ETFs com mais de 100 milhões de capitalização de mercado, não tem problema, acho que já está bem razoável, tá? No caso aqui está bem tranquilo. O Itaú já explica de cara aqui que são 70 empresas com uma única operação, e aqui eles reforçam, né, o índice de Small Cap SMLL. Então, muito provavelmente lá o BTG também tem essas mesmas 70 empresas, mas eu gostaria muito que tivesse escrito no site, né, para a gente não ter que adivinhar. Nosso trabalho aqui não é ser mágico, né, e sim analisar o que está disposto de forma clara. Analisar um pouquinho da composição aqui do SMLL, do índice no caso, tá, que é o e do ETF SMAC aqui do Itaú, teoricamente é o mesmo do que o do BTG, tá? Deixei para mostrar aqui justamente para vocês compararem, tá bom? Aqui na tabela de composição, olha só o que a gente tem aqui. Cara, uma tabela jogada, né? Não tem informação nenhuma, do tipo, botaram aqui e pronto. Cesta de resgate também não diz absolutamente nada. Falam aqui uns valores ali, patrimônio líquido, ok? E é isso. Basicamente, não existe informação prática de setor, nem de nada. Então, nitidamente, os programadores do BTG são os primeiros a serem substituídos pelo ChatGPT. Ou talvez os gerentes, né? Talvez a culpa não é do programador. É que a empresa mesmo não quer fazer isso crescer, né? Valeu, pessoal. Abraço, pessoal da TI aí do BTG. Mas vamos lá, então, olhando aqui para os setores desse índice e também aqui para o pessoal do Itaú, né? O que a gente tem aqui de forma mais relevante? Então, ele está bem diversificado em termos de setores, tá? Primeiro deles aqui, ó, edificações com 8,5%, exploração de imóveis quase 8%, esses dois bem parecidos, né? 15% praticamente já. Mas ok, não é muito não. Energia elétrica aqui com 6,5%, alimentos com 6%, siderúrgia com quase 6%, serviço de apoio e armazenamento com 5% e os outros ali em diante, tá bom? Então, em termos de setores aqui, ele está bem diversificado, bem equilibrado. E também aqui, em termos de ativos, a gente nota aqui uma coisa engraçada, né? Até deu uma bugada aqui no site. Então, os 10 primeiros formam aí 30% do índice e os outros 60 ativos vão estar formando 70% do restante, tá? Então, ainda assim, bem equilibrado, bem pulverizado. Eles acabaram nem dividindo isso aqui, conforme visualmente ficaria uma pizza dessas, né? Então, tá bem diversificado, bem visível também, tá? Olha, se você gosta desse conteúdo, desse tipo de análise, por favor, deixa o like, se inscreve no canal ou comenta alguma coisa aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim e para o YouTube poder saber que isso aqui realmente tem valor e tem alguma utilidade pública, valeu? Então vamos dar sequência agora para os outros dois ETFs de Small e Micro Caps aqui do Brasil, que são um pouquinho diferentes da proposta aqui que os anteriores eles nos mostravam, tá bom? Então olhando aqui o SCVB11, que é da Investo, ele está pegando aqui o Market Vector Brasil Small Cap Value ETF. Então ele está focando muito mais aqui em Small Caps de valor, tá bom? Não vamos considerar que isso aqui efetivamente tem um filtro de fatores, mas ele está tentando pegar ali um pouquinho mais de valor dessas Small Caps, tá certo? Então eles estão focando aqui, ó, com empresas de baixa capitalização de mercado, ok, com baixos múltiplos, como PL, né? Preço-lucro, e EV/EBITDA, né? Ok. E assim eles tentam filtrar e utilizar disso como uma forma de reunir empresas aí com alto potencial de crescimento. Aqui no próprio site oficial da Invest, a gente tem informações mais atualizadas, valor da cota, assim por diante, mas aqui a gente já tem duas informações bem interessantes, né? Então, taxa de administração 0,30% ao ano, o menor desse vídeo até agora, muito interessante, mas o patrimônio líquido no intraday ainda é um pouco baixo, não tem nem 10 milhões de reais. Então, isso aqui é um ponto de atenção, vou falar mais para frente sobre isso. Aqui eles reforçam que estão dando foco em valor, uma ponderação fundamentalista, pensando em longo prazo e também aqui com small caps, tá? Então meio que é esse o mix
que a Investo está trazendo aqui através do Market Vector Brasil Small Cap Value ETF, né? Beleza. Então aqui a gente tem um pouquinho de informações aqui, ó, composição setorial que a Investo nos traz. Então olha só, consumo cíclico com 28,5%, indústrias com 24% praticamente e bens de consumo com praticamente 21%. Eu dou uma arredondada, né, pessoal, porque é praticamente isso aqui, tá? Depois vem aqui energia com 7,5%, 5,5% com saúde, financeiros com 5 e 25 e os outros, tá bom? Aqui a gente tem um pouquinho das empresas principais, então Minerva com 10%, Raizen com 7,5%, Pet Center 6,6%, Simpar com 2% e assim por diante. Então a gente já percebe que já decai bastante os percentuais, então demonstra que ele deve estar bem diversificado, né? Nesse caso a gente tem 56 ativos, quantidade um pouquinho menor do que os 112, do que os 70, mas ainda assim são 50 e poucas empresas, né? Isso é bem importante, pessoal. Se você investe em small caps fazendo stock picking, cara, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Mas assim, muito bem mesmo. As small caps, elas já tendem a ser empresas mais arriscadas do que as blue chips, entende? O pessoal aqui do canal sabe que eu não sou fã de ficar fazendo stock picking e tal, mas eu entendo que tem muita gente que compra Petrobras, que compra Banco do Brasil, sabe? Às vezes até compra Nvidia. Eu entendo, galera. Eu sei que não são todas as pessoas adeptas aos ETFs, né? E tá tudo bem, tá? Agora, uma coisa é você comprar uma dessas empresas blue chips muito grandes que, cara, podem performar um pouco pior que o índice, mas são estatais, muitas vezes vão muito bem também, é verdade, tem mais volatilidade, mas assim, dificilmente elas vão quebrar, entende? Elas já são líderes de mercado, é uma coisa um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Agora, small cap não. Cara, small cap você tem que ficar muito ligado se tu faz stock picking. Porque além da volatilidade e da sensibilidade muito maior a crises, fraquezas, taxa de juros, dentre outras questões, essas empresas realmente podem quebrar, tá? Não estou dizendo essas do ETF, estou falando de forma geral. Existem várias small caps que estão endividadas, podem perder a listagem da bolsa. Cara, pode ter um OPA, né? Oferta pública de aquisição, que é muito mais fácil você fazer uma OPA numa small cap do que no Itaú, entendeu? Então você tem que ter muita noção se tu faz stock picking com small caps ali, tá? Por isso que vale muito mais a pena você investir através de ETFs por causa da diversificação. Ah, Anthony, qual ETF? Calma, nós vamos chegar lá. Mas aqui então temos 56 ativos, isso é bem importante porque se alguma delas quebrar, é isso que eu estava falando, né? Se alguma delas quebrar, as outras 55 vão ajudar ali na performance geral e você praticamente não vai sentir diferença nenhuma no valor da cota, tá? Aqui tem um PDF ali do site da lâmina do fundo, se não me engano aqui, ó, 14/3/2025, tá um pouquinho desatualizado, mas tudo bem. Naquela época tinham 47 ativos, então entraram 11 daquele tempo até agora, tá? E o patrimônio líquido aumentou um pouquinho. Enfim, ok? Olhando aqui a composição setorial daquela época versus agora, é bem parecido, né? Aqui era 25, 4, bem parecido. Mudou um pouquinho, mas nada muito violento, nada muita alteração muito absurda, né? E indo agora aqui para nossa quinta opção de ETF de Small Caps do Brasil. Rapaz, que canseira, esse vídeo vai ficar longo. A gente tem aqui o TRIG11, tá bom? Que é um ETF aqui da Trígono, uma gestora não muito conhecida ainda, mas certamente tem bastante mercado para crescer, que pega aqui o índice Teva Ações Micro Cap e Small Cap, fundo de índice, tá? Então a ideia desse índice é pegar aqui as empresas de bolsa que representam até 5% da capitalização de mercado do Brasil ali da bolsa, né? Mais alguns filtrozinhos. Então lembra, a gente tinha um SMLL que pegava 15%. Comentei lá no início do vídeo. Aqui a ideia é pegar 5%, ou seja, mais filtrado ainda e empresas menores ainda, tá? Então, teoricamente, né, tudo que tem no TRIG11 está também no ETF do BTG, por exemplo, tá bom? Só que no BTG tem, além do TRIG11, mais coisas junto. Ah, Antônio, isso é bom ou ruim? Cara, depende de muita estratégia, tá? Mas já adianto que aqui você tem uma concentração um pouquinho maior, tá bom? Então, olhando aqui um pouco do site da Trígono, pouca gente acho que conhece a Trígono, eles têm uns fundos multimercados que são mais famosos, mas beleza. Então, também aqui oferecendo ETFs para fomentar esse mercado. Acho justo. Tem que ser comentado as coisas boas também, né, galera? Vamos lá. A gente tem aqui a cota 37 pila, patrimônio líquido quase 20 milhões, um pouquinho desatualizado aqui também, né, mas beleza. E a taxa de administração é 0,4%, né, ok. Também tem 15% de imposto, aquela coisa toda que a gente já conhece. E eu abri aqui ainda o site da Teva Índices, né? O site da Teva é muito bom, cara. Teva Índices é uma das empresas que tem ajudado bastante também o mercado de ETFs no Brasil.
Aí eles até explicam aqui novamente um pouquinho daquilo que a gente já veio vindo, né? Menores empresas da bolsa, até 5% de capitalização total do mercado, em ordem crescente ali, com critérios de liquidez e assim por diante, tá? Quando a gente rola para baixo, olha só, eles trazem um backtest aqui, mas eles comparam com o Ibov, né, cara? Ó, pessoal, aqui tinha que ser comparar com o Small, né? Com o SMLL ali, ou até mesmo o índice da Bovespa, né? Para ser uma coisa mais small cap. Estou comparando aqui com o Ibovespa, enfim, a gente pode dar uma olhada, né? Nitidamente eles são bem correlacionados, eles fazem fundos juntos, fazem topos juntos. A gente percebe aqui que os microcaps, eles são bem mais voláteis, tá? Já era esperado. De novo, né, pessoal, as empresas menores, elas são muito mais suscetíveis às crises, à sensibilidade e à volatilidade. Outro ponto, tá? Para você mover a Petrobras, por exemplo, lá que tem bilhões de capitalização de mercado e o book dela é muito mais líquido, você tem que consumir um lote todo para fazer ela ir de R$30 para 30,01. Isso é difícil, é muito dinheiro, é muito dinheiro para você limpar a fila e fazer ela subir de preço, e fazer ela, a volatilidade entrar. No small cap, às vezes, cara, um fundo que é grande consegue bater o preço para cima e para baixo e, cara, a volatilidade é violenta, porque não tem muita liquidez, não tem muita gente no book, então você consegue levar o preço para cima e para baixo com uma certa facilidade, tá? É claro que depois o mercado volta, né, tem toda robosada e, enfim, um monte de coisa, mas as small caps, elas são muito mais arriscadas também por isso, porque elas tendem a ser menos líquidas do que, por exemplo, uma Petrobras. Aqui, então, a gente tem os top 15 ativos, eles falam aqui embaixo, né, que são 68 no total e com um turnover de 60%. Caraca, hein? Eita, turnover alto, cara. Isso aqui quer dizer que 60% dos ativos estão entrando e estão saindo, cara, estão sendo trocados aqui do índice de referência, né? Naturalmente, o problema não é o índice, estou dizendo, o problema são os ativos, né? Que aqueles 5% que compõem a menor parte do market cap brasileiro está aqui dentro. Então, esse 5% ele é muito volátil, troca toda hora esse down 5%, né? Que tem o top 5%, mas também tem o bottom, né? Perdão, é bottom, foi mal. Bom, aqui vai então um resumão, né? Vamos olhar aqui pela ordem de baixo para cima, acho que é um pouco mais fácil. Estou pegando aqui esses 3 caras aqui de baixo, que a gente viu no início do vídeo, que são muito parecidos, mesmo que não são exatamente as mesmas 70 empresas, as outras 115, 120 empresas, não é o mesmo índice, eles têm um comportamento muito parecido, nós já vamos ver no gráfico, tá bom? Então a gente tem aqui, comparando os ETFs, né, do BTG, do Itaú e da BlackRock, né? Então BTG aqui embaixo, BlackRock e aí Itaú em cima. O que a gente percebe aqui? Então, as taxas de administração entre os 3, o do BTG é o melhor, né, com 0,40%. Só que taxa de administração não é tudo, né, galera? É um fator interessante, mas é um dos fatores menos relevantes, na minha opinião, tá? Vou ser bem sincero aqui. O que mais conta, na minha opinião? Primeiro, a liquidez. Então, a gente tem aqui a liquidez em milhões, tá? Então, o Itaú, 147, né? 150 milhões de patrimônio líquido que a gente fala, né? E a BlackRock aqui com, cara, 1,8 bi, né? Gigante, quase 2 bi. Ok. E o BTG aqui, ó, 8 milhões só de patrimônio líquido, 9 milhões, enfim, ainda muito pequeno, tá? Então isso aqui já é um certo ponto de atenção se você acha que só pagando a taxa de administração mais barata é melhor para você, tá? De novo, galera, por que eu tô falando isso? Porque você tem aqui uma diferença de 0,1%, tá? 0,10 ali, né? Enfim, na prática é 0,1 ao ano, tá bom? E se você vem aqui, coloca no gráfico de 1 minuto, por exemplo aqui, do Small 11, que é um dos concorrentes, né, que tem um índice parecido, enfim, que não é o mais barato, mas é 0,50, né? Você vê que ele é muito líquido, né? Esse aqui é o gráfico de 1 minuto. Então tem bastante liquidez, não tem muito gap, o preço não escorrega muito. Quando você coloca aqui o SMAB 11, por exemplo, cara, olha isso aqui, tá? Olha isso daqui. Vou botar aqui de novo o Small 11, que é o maior, né, com mais liquidez, e o SMAB 11 são os candles, tá? Então, nitidamente, eles têm o mesmo desenho, eles são muito arbitrados, tem market maker, mas se você, por exemplo, está entrando a mercado, só essa de você ter que bater aqui, o preço está aqui, por exemplo, né? Você tem que bater o preço até o próximo lote. Olha aqui, ó. Olha aqui a diferença para você simplesmente entrar no ativo. Você já está pagando esse spread para entrar no ativo. Tá? Então, não se iluda apenas com taxa de administração. Você, às vezes, está pagando spread para entrar e para sair, tá? Tem a saída também, tá? Não vai esquecer disso. Aí você vai falar, não, Antônio, mas eu vou deixar a ordem pendurada, vou deixar a ordem postada e não vou comprar. Ok, daí talvez realmente a questão da taxa de administração
ela não funcione, enfim, não afete tanto, né? Mas aí tem que estudar efetivamente como é que está a liquidez no intraday, se você consegue deixar a ordem postada, se o mercado vai lá, te agride, realmente você consegue sair. Enfim, geralmente esse é o tipo de problema, sinceramente falando, você, investidor de longo prazo, não deveria se incomodar. Você deveria abrir o home broker, mandar a mercado no talo mesmo, em mercados líquidos sempre, né? Obviamente com cuidado, né? Tendo essa atenção do book, aquela coisa toda. Pode fracionar uma ou duas entradas no dia para investir, se for o caso, mas no geral isso aqui não deveria te afetar. Só estou mostrando uma coisa um pouquinho mais técnica, o pessoal vê que muitas vezes não é só taxa de administração, tá bom? Tem outros detalhes. Seguindo aqui com a nossa análise aqui da tabela final, né? A gente tem ainda os dois aqui da parte de cima, né? Então tem o TRIG11 e o SCVB11, tá? Lembra, o SCVB11 aqui da Investo, né? E do meio, que eu deixei com essa seta azul, ele tem aqui a taxa de administração menor de todas, 0,30%, mas o patrimônio líquido, olha só, ainda é baixo também, né? Baixo de 10 milhões, perdão. Então tem aquele mesmo problema da liquidez para entrar e para sair. Tem market maker, ok. Não é que isso vai te prejudicar, não é que isso vai acabar com o investimento, mas são detalhezinhos que não é o mundo ideal ainda, tá? Enfim, faz parte, é uma boa opção também. Você tem que refletir, né? Qual que gostou mais. E a cotação aqui em torno de R$80. Eu tava olhando, nem falei a cotação, né? Mas todos eles aqui giram nessa faixa, né? Maioria entre 40 e R$90 aqui mais ou menos, né? Só o BTG aqui é base 10 mesmo, abaixo de R$10, né? Mas assim, eu não sei se isso é tão relevante para a maioria das pessoas, tá? Eu sinceramente não olho muito essa diferença do valor de cota, tá? Isso não muda muito. E por último a gente tem aqui o TRIG11, que pega aqui essas empresas microcap, né? Vamos dizer assim, aquelas bem pequenas mesmo. Cotação aqui R$38, enfim, patrimônio líquido quase 20 milhões, um pouquinho mais de patrimônio líquido já, né? Com uma taxa de administração 0,40, tá? Então, todos eles têm taxas de administração muito parecidas, muito similares, porém, só dois deles se destacam de verdade pela capitalização de mercado. No caso, o Itaú e a BlackRock, tá? Os outros todos ali é abaixo de 20 milhões ali, é meio no talo assim, tá? Já acho um pouco arriscado na questão da liquidez para entrar e para sair do mercado, tá? Mas não estou dizendo que é ruim, também não é isso. E mais importante de tudo, as small caps são apenas uma classe de ativos dentro de renda variável dentro de Brasil. Ou seja, esses aqui são ativos com muito mais volatilidade do que uma bolsa do Ibovespa, por exemplo, ou do que uma renda fixa, obviamente. Então você, quando compra algum tipo de ETF de small caps ou faz stock picking, tem que estar ciente que ele traz volatilidade pra caramba. Isso tem que estar alinhado com o seu perfil de risco e com seus objetivos como investidor. Se você não tem uma carteira que está olhando para isso, em primeiro lugar, objetivo e perfil de risco, você talvez tenha que repensar o seu formato de investimentos, porque é isso que vai ditar como a sua carteira se comporta em épocas de crise, em épocas de bonança e euforia, e também é isso que vai te facilitar a fazer os rebalanceamentos na hora certa e evitar vieses, emoções e assim por diante. Se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras que eu monto para os clientes e que elas vêm prontas, já diversificadas com ETFs, todos comprados pela B3, tem um link na descrição que eu mostro muito mais disso para você. E aí, claro, né, o pessoal deve estar se perguntando, pô, o cara não mostrou nenhum gráfico ainda, o cara não analisou nenhum gráfico, não comparou os investimentos, né, o que é isso? Pessoal, vamos lá, aqui em cima está o Ibovespa, tá bom? E aqui embaixo estão os ETFs aqui em relação às small caps, tá? Vou tirar aqui o Ibovespa só um segundinho, e aí eu vou deixar todos eles alinhados desde quando eles começaram. A gente tem que olhar eles um em cima do outro para quando eles começaram, tá? Então, mais ou menos aqui em 22, outubro de 22, tá? O que a gente percebe quando coloca eles uns em cima dos outros? 4 deles são praticamente iguais, tá? Ou seja, o SMAB 11, SMAC 11 e o Small 11 são praticamente iguais junto do SCVB11, tá? Lembra? Porque eles tinham uma proposta muito parecida. E o SCVB11 estava pegando aquela proposta de valor, né? Pegar ali múltiplos interessantes, ordenar uma lista. Mas no final das contas, galera, olha aqui, ó. A prática aqui, né? Cara, isso aqui é imbatível, né? Você olha aqui, eles andaram tudo igual, tá? Tudo bem correlacionado. Algum deles, que é o TRIG11 no caso, ele foi um pouquinho diferente, tá? Não dá para negar. Por quê? Porque ele teve uma correlação igualzinha, fez os topos e fez os fundos com todo o mercado, até porque várias dessas empresas se repetem, né? Tranquilo. Mas ele parece que valorizou aqui, ó, em alguns pontos um pouco mais, tá? A gente percebe que ele conseguiu se segurar um pouquinho mais.
pelo menos em janelas específicas, tá? Quando a gente altera um pouquinho a janela, olha só, ele já crava junto. Então não vou dizer que isso aqui é uma verdade absoluta, tá? Mas de fato, em algumas janelas, ele parece ter, olha só, uma certa resposta que foi um pouquinho melhor do que os outros, tá? Agora, isso não muda o fato de serem extremamente correlacionados e extremamente parecidos, tá bom? No geral aqui, eles vão andar muito, muito parecidos. E como eles vão dar muito parecidos, eu prefiro olhar só o Small 11, que é o mais líquido e tem mais histórico aqui para trás, né? Só para vocês entenderem. E comparar aqui simplesmente com o BOVA 11, tá? Então, quando eu pego aqui desde 2009, né, até agora, o Small 11 valorizou mais do que o Ibovespa, né? Olha que interessante essa informação, tá? Mas eles são muito correlacionados ainda no sentido de quando fazem topo e quando fazem fundo, tá? Quando a gente começa a perceber aqui algumas janelas um pouquinho mais recentes, em que o Brasil realmente sofreu um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? A gente entende como as small caps, além de serem muito mais voláteis, né? Olha só onde é que estão os topos dela comparado com os do Ibovespa. E olha só onde é que estão os fundos da small cap comparado com os do Ibovespa. Ela também foi menos resiliente, né? Ela teve menos resposta. Pode ver, olha o drawdown que teve aqui, uma tendência de baixa. Já o Ibovespa não, ele tem uma tendência de alta lateral, tá? Não é o melhor ativo do mundo, eu sei disso, eu concordo. Mas ainda assim ele tem uma certa confiabilidade um pouquinho maior do que as small caps. Tá? Por isso que eu vejo e eu analiso que as small caps do Brasil, elas são interessantes também, assim como todas as classes de ativo. Todas, galera, todas as classes são importantes. Mas eu vejo as small caps como um pedaço do portfólio menos relevante. Talvez uma posição, se for core, muito pequena, se for satélite, tranquilo, tá? Mas elas são muito sensíveis aos ciclos, elas são muito sensíveis às bagunças aí do mercado. Então tem que tomar um certo cuidado especial. Agora, entre esses ETFs todos, eu quero saber de você. Qual deles você acha que vale mais a pena, considerando que são todos muito correlacionados e andam muito parecidos, se é que tem alguma diferença? E claro, né, se você realmente investe em small caps aqui do Brasil. Vou deixar recomendado então um vídeo que eu faço uma comparação parecida com os ETFs de Ibovespa. E claro, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. E lembre-se que investir certo resulta capital.